A paz do Senhor, amém. Glória a Deus, tarde, Deus é maravilhoso, hein? Estamos pensando, que maravilha. Glória a Deus. Eu quero aproveitar que as irmãs estão de pé. Eu quero ler aqui alguns versículos da palavra de Deus para os irmãos. Está em 2 Samuel capítulo 4, e versículo 4. Amém? Um assunto que a igreja conhece bem, mas o Senhor deve ter outras formas de falar conosco através da mesma palavra. Amém? Porque para mim, eu fiquei bastante surpreso da maneira que Deus revelou a palavra. E eu já conhecia, né? Já vi muitos pregar aqui, há poucos dias, eu me lembro quem pregou sobre esse assunto, mas Deus me revelou um mistério aqui. Glória a Deus. Amém, irmãos? 2 Samuel 4 e 4. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jeiel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Oramos a Deus. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, estamos aqui na tua casa, na tua presença, e pedimos aqui, Senhor, a direção do teu Espírito, que o Senhor venha falar conosco através desta palavra, que o Senhor fale com a tua igreja, assim como já falou comigo, Senhor, ao momento que eu estava meditando nela, observando esta palavra, assim como o Senhor falou comigo, que o Senhor venha falar com a tua amada igreja de uma forma bem clara. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, pode sentar. Irmão, nós vemos aqui no capítulo 4 de 2 Samuel, em versículo 4, que fala sobre aqui uma criança de 5 anos. Essa criança, até os seus 5 anos, ele corria, brincava dentro do palácio. Então nós estamos falando de um príncipe, uma criança que tinha ali toda a regalia, todo o conforto. Mas nesses dias as coisas mudou para esta criança de uma forma terrível. Vê ali morto o seu avô, que era o rei, o seu pai e alguns dos seus tios. A família deste pequeno príncipe foi ali dizimada. E quando chegou a notícia ao palácio, a Jeiel, a ama, que na nossa linguagem moderna, a babá desse garoto, pegou ele, saiu e fugiu com ele. Porque era normal, quando um rei era morto, aquele que haveria de assumir, ele matava todos os descendentes, para que no futuro não viesse alguém clamar ao trono. Dependendo da situação, até mesmo da família, matava todos da família para ele ser bem sucedido, não ter algum problema. Porque nessa área, muitos dos reis, a Bíblia revela isso, que tiveram problema. Tanto é o próprio Davi. Davi, nós vamos ver aqui na frente que ele teve problema sério. E nós vemos que esse menino, a ama, a babá, quando foi sair com ele nas correrias, porque veio a notícia que tinha morto a família, então ela falou: opa, o único herdeiro que tem é esse menino, vou escondê-la. E ela, na sua pressa, um garoto de 5 anos, acredito que pesado, que ele era de família grande, o Saul era um homem muito grande,
A Bíblia fala que ele, quando estava no meio da multidão, ele aparecia do seu ombro para cima, ele aparecia no meio de todos os soldados. Então eu acredito que o neto tem puxado a sua genética, que não era pequeno, um menino de 5 anos já era quase do meu tamanho. Eita Deus! E ali aquela criança caiu do colo e quebrou ambos os pés e ficou coxo. E nós vemos que aqui o assunto encerra sobre este menino e passa-se anos. Passa-se anos. Davi ali lutando pelas guerras, fugindo de Saul, estava fugindo de Saul nessa época, e ali Davi foi crescendo. Nós vemos aqui até chegar no capítulo 9 de 2 Samuel. Nós vemos aqui sobre os feitos, as guerras, as conquistas de Saul e tudo que vinha acontecendo. Deus abençoando Saul e ele adquirindo mais mulheres e soldados e tudo mudando. Olha que interessante. E nesse meio tempo, no decorrer destes anos, esse pequeno príncipe, ele estava vivendo momentos difíceis. No início ali, com muitas dores, muito sofrimento. Um menino de 5 anos que dependia de ser carregado agora, porque os seus pés quebrados, e passou a viver uma vida difícil, de uma total dificuldade, porque a Bíblia vai nos dizer que essa criança foi levada para Lodebar. Lodebar é uma cidade que tem um significado muito ruim, lugar de pobreza, de dificuldade, terra seca, um lugar do nada, lugar aonde morava ali a escória, os refúgios da sociedade. Digamos assim, alguns historiadores falam isso, que ali, essa cidade, Lodebar, era o lugar onde estava ali o refúgio da sociedade. Mas ali naquela cidade havia um homem que ele cuidou desta criança, um homem por nome de Ziba. Ou seja, este homem cuidou da criança. Esse Ziba aqui é outro cidadão que ele vai entrar na história. Esse Ziba, quem ele era? Um mordomo, aquele que cuidava de toda a fortuna de Saul. Como foi exterminada a família, quem ficou? Este Ziba, que era servo de Saul. Ele ficou com toda a fortuna. Ele sabia da história do menino, a situação que o menino estava e aonde ele estava. Olha, irmãos, que assunto interessante. Pessoas que sabem o que você está passando, sabem onde você está e não movem uma palha para te ajudar. Sabendo que aquela regalia, aquela mordomia que ele estava vivendo, não era dele, mas sim daquele que estava sofrendo. Na verdade, Ziba estava usufruindo da riqueza do menino. E aí veja só, olha o que Deus faz. Os projetos de Deus é coisa tremenda. E Davi, outrora ainda moço, ele fez um pacto com Jonas, filho de Saul, que era o pai deste menino, de novo, Mefibosete. Eles fizeram um pacto ali de, aleluia, no futuro, se acontecesse alguma coisa, aquele que ficasse, cuidasse da família e não tirasse o nome, deixasse para sempre ali e honrasse a
família, o nome. Aleluia. Nós vemos que Davi passou por momentos difíceis. Nós sabemos, quem conhece a história, Davi já era ungido a rei, seria o futuro rei de Israel, o segundo rei de Israel. Mas ele era perseguido por Saul. Ele teve ali várias oportunidades de destruir Saul, mas ele não fez isso porque respeitava a unção de Deus sobre a vida de Saul. Ele tinha Saul como um ungido de Deus, apesar que Saul já estava desviado há muito tempo, fazendo as coisas segundo o seu coração, e Deus não falava mais com Saul. Então nós vemos que, e aí Deus vai e levanta Davi. Davi agora aqui é proclamado rei. Nós vemos aqui no capítulo 9 que agora Davi é rei em Israel. E disse Davi: ainda há alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu lhe faça bem por amor a Jonathan? E havia ali um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há alguém da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonathan. Olha só, isso, o coração de Davi se alegrou. O filho de Jonathan. Só que aqui esse Ziba já foi falando a notícia para tirar Davi desse pensamento de ajudar. Olha só, existe aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E ele querendo descartar o menino ainda, menino não, que agora já é um homem, já passou muito tempo. E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Esse Maquir foi quem cuidou do menino até agora se tornar homem, Mefibosete. E nós vemos aqui, irmãos, que quando Davi pergunta se havia alguém da família de Saul, agora aqui Ziba, ele já vem aqui já querendo tirar a possibilidade de Mefibosete assumir o trono, ou vir pegar aquilo que estava na mão dele. Ele já foi ali com a sua conversa, querendo tirar Davi desses pensamentos, desse sentimento. Ah, existe, ele é aleijado de ambos os pés e mora lá em Lodebar. Querem dizer, é lá no refúgio, lá não compensa investir mais. Nós temos, irmãos, pessoas em nosso meio, em nossas casas, nossos negócios, onde trabalhamos, na igreja. Nós sempre tem um que está pensando dessa forma, tirar a gente do bem-estar, do futuro, de crescer. Ele está pensando, ou ela, só nele ou nela. Mas Deus, que sabe todas as coisas, Ele tem os seus meios. E nós vemos aqui que Davi não queria saber aonde ele estava, as condições dele, o que ele, se era aleijado, ou o que ele queria saber onde ele está. Foi estar lá em Lodebar, na casa de Maquir, quer dizer. Então mandou o rei Davi, e tomou
da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonathan teu pai. Aleluia. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu continuarás, comerás pão na minha mesa. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vemos aqui, irmãos, aleluia, que Mefibosete, ele herdou do seu pai um caráter, uma qualidade muito boa, muito honrosa. E nós vemos aqui que este Zipa, ele tentou tirar Mefibosete da jogada de várias formas. Nós vemos aqui que mais no futuro, o filho de Davi se levanta contra Davi. E Davi, para não matar o seu filho, ele foge. Ele fugiu do palácio, foi para o deserto. E nós vemos aqui que, eu acredito que foi Mefibosete, preparou ali uma comitiva, pães, doces, queijo, todas as iguarias que tinha ali no palácio, para mandar para Davi. E esse Zipa, o que ele fez? Pegou, tirou Mefibosete da jogada de novo, porque ele não tinha condições de abatar um burro, um jumento para subir. Ele dependia desse camarada de Zipa, que era servo dele. Zipa seria servo de Mefibosete. Mas o que ele fez? Pegou todas essas coisas e apareceu lá onde estava Davi. Davi pergunta: cadê Mefibosete, seu senhor? Olha só a pergunta que Davi fez: cadê Mefibosete, seu senhor? Zipa falou: olha, Davi, olha aqui. Ele ficou lá no palácio. Ele ficou lá, e o comentário é que ele estava querendo clamar o trono. O que Davi fez? Davi de lá mesmo falou: então, fala o seguinte, tudo que é de Mefibosete, que fique para você. Mas a pessoa, quando ele está no projeto, nos planos de Deus, não tem como ninguém tirar. E quando Deus ele traça um projeto, e já tem traçado um projeto para cada um que se faz presente aqui nesta noite, eu sei que muitos vão passar por momentos maravilhosos, mas vão passar também por muitos momentos difíceis, porque é assim a vida nossa, porque nós somos carne, nós somos pecadores, e nós somos também espirituais. Nós, por ser espirituais, nós passamos bastante dificuldade e lutas, porque nós temos um adversário espiritual. Então nós passamos a sofrer muito. E nós vemos aqui, continuando a história, que esse Zipa falou essas coisas para Davi. Muito bem. Davi falou: então tudo que é dele é seu. E sucedeu que quando Davi retornou, que acalmou tudo aquilo lá, ele voltou, encontra lá Mefibosete, sujo, com os pés sujos. Mefibosete não tomou banho, não trocou roupa, não fez a barba. E isso para Davi e para as pessoas da linhagem real, isso tinha um grande significado.
E Davi já entendeu, já foi ter com Mefibosete. O que está acontecendo? Por que você não foi ter comigo? Por que não foi me visitar? Ele disse: não, meu senhor, eu não fui, porque aí já foi falando a verdade. Aconteceu. Ele não quis me levar, me deixou para trás, não preparou a jumenta para mim, e foi falando o que estava acontecendo. Então Davi, o que Davi fez de novo? Davi pega, para não mudar a situação totalmente, deixar ele sem nada, falou: olha, então vamos fazer o seguinte, vamos dividir isso aí, a metade dos seus bens vai ficar para Ziba, e você fica com a metade. Aí é onde entra agora o caráter e a sinceridade de Mefibosete. Ele disse: não, eu só te peço uma coisa, ó meu Senhor, que não me tire da tua presença, dê tudo a ele, só deixa eu na tua presença, comendo na tua mesa. Aleluia. Nós vemos aqui que o coração dele não estava preso em bens materiais. Ele queria estar na presença do rei. Ele queria estar comendo na mesa do rei. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso é muito importante, irmãos. Aleluia. Deus, Ele tem as suas formas de trabalhar. Nós vemos aqui que este menino foi tirado ali, ainda criança, de uma situação de príncipe, de toda a regalia, de todo conforto. E ele passou anos sofrendo, passando necessidade, enquanto outra pessoa usufruindo dos seus bens, do que ele tinha. Enquanto pessoas estavam comendo do bem e do melhor, ele ali mendigando, porque a cidade era de pobreza. E essa pessoa que cuidava dele, a Bíblia não fala de nenhum bem, ele era um coitado também. Aqui por trás disso, os irmãos que lêem a Bíblia sabem que tem uma história que vai falar da mãe de Mefibosete, o que ela era, o que ela aprontava, mas ela cuidava de Mefibosete, a mãe dele. Fala um monte de história da mãe dele, mas essa ama que levou e deixou lá na casa deste homem, porque ela também não tinha condições de cuidar, ela só levou lá para aquele lugar isolado, que eu acredito que ela pensou assim: aqui, aquele que proclamar o trono, ele não vai vir atrás desse menino, deixar aqui nessa cidade esquecida, nessa cidade miserável, que não vão vir atrás desse menino. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas não importa onde você está, aleluia, Deus, Ele manda chamar, e Ele faz com que você assente-se à mesa com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele nos tem feito promessas, e essas promessas eu creio que um dia ela vai ser concluída nas nossas vidas. E vai ser, irmão, porque hoje mesmo eu estava observando os vídeos aqui dessa igreja, dessa construção. Eu estava observando o início e como que as coisas vão mudando. Os planos de Deus vai se concluir de uma forma extraordinária. É coisa tremenda o trabalhar de Deus. E hoje a gente está aqui, como já foi dito nesta tarde, nós estamos aí clamando a Deus, pedindo graça para nós concluir esta obra. Mas nós vemos aqui, irmão, estamos em um salão próprio, aleluia, confortável. Temos uma casa bonita. Glória a Deus. Aleluia. É prazeroso estar aqui hoje. Glória a Deus. Só Deus sabe a luta que passamos, as dificuldades, o sofrimento aqui em ar livre, mas valeu a pena. Glória a Deus. Porque os projetos de Deus não são nossos projetos. Se fosse os projetos nossos, do homem, tinha desistido há muito tempo, porque o sofrimento foi muito. Mas projeto é projeto. E perseverança, né, missionário? A perseverança faz com que os planos de Deus ele venha
a fluir, ele vem a nascer, ele vem a se realizar em nossas vidas. Quando nós perseveramos. Os irmãos não sabem o que eu passo. Eu ando passando uns momentos difíceis, muito difícil, mas eu tenho comigo, e isso nasceu no meu coração há muito tempo, que não importa a situação que eu vou passar, mas eu não abro mão do que eu sou, do que eu tive a oportunidade de ser. Aleluia. Servo do Deus vivo, filho de Deus. Aleluia. Irmão, vocês não sabem como isso é importante para mim, e eu sei que é importante para todos aqui. E nós não podemos deixar nada, família, filho, dinheiro, negócio, doença, nós não podemos deixar nada disso nos afastar do amor de Deus. Porque, irmão, a palavra de Deus, ela vai se cumprir, ela vem se cumprindo, ela vai se cumprir em nossas vidas, tem se cumprido na vida desses homens a qual nós estamos falando, e vai se cumprir na vida de cada um aqui. Aleluia. Oh, aleluia. Porque Deus, irmão, Ele é maravilhoso. Eu sei que cada um aqui tem a sua situação, passa as suas privações, mas Deus, Ele é maravilhoso. Os irmãos não sabem a dor que eu sinto em ver os meus filhos, a minha família desarraigada, desanimada, com a rebeldia terrível, não querendo servir o Senhor, sendo que eu investi tanto. Meus filhos nasceram na igreja, eu fiz tudo certinho. Eu fui muito errado no passado, mas a partir do momento que eu me converti, eu passei a fazer as coisas tudo certo. Arrumei uma namorada, noivei, fiz tudo certinho, de acordo com os planos de Deus, casei, constituí os filhos, a família, e apresentei meus filhos nos dias certos na igreja, vim batizar meus filhos cresceram na igreja, e hoje estão numa situação assim. Então isso é doloroso para mim, mas eu creio na promessa. Aleluia! Eu creio na promessa. Glória a Deus. Os meus pais também estão longe do Senhor, mas eu creio que ainda eu vou ver. Aleluia. Possa que eu não veja aqui nessa terra, mas ainda eu vou ver. No dia do julgamento, eu quero ver meu pai e minha mãe herdando a vida eterna. Aleluia. Porque, irmão, eu creio na promessa. Eu creio no Deus que eu estou pregando nesta tarde. Aleluia. Ele é maravilhoso. As pessoas tentam nos arrastar, nos diminuir, tem um monte de coisa lutando para nos afastar do amor de Deus, assim como aconteceu com Mefibosete. Tentaram destruir aquela criança, ainda criança, aleluia, mas Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia. Chegou um momento na vida daquele moço, que era homem, que ele quis ficar só ali na presença do rei. Ele não correu atrás de nada. Mas nós vemos aqui, irmão, que a luta não parou. Este Zipo continuou na perseguição. Ele continuou na perseguição. E mais à frente, os irmãos vão ver a história. Esse Mefibosete terminou na pobreza, terminou sem nada. Porque quando Davi foi ficando velho, os seus filhos foram assumindo ali, esqueceram somente esse Zipo fez o possível para tirar Mefibosete da jogada. Aí tem essa história que fala que ele terminou a vida dele pobre. Ele não terminou como um príncipe, como pessoas da realeza. Mas uma coisa eu sei, eu posso afirmar por ele: ele terminou sendo um homem de Deus, acabou o seu dia na presença de Deus, confiando na promessa. O que importava para ele era servir a Deus, ser fiel, assim como o seu pai Jonathan e como Davi foi fiel. Aleluia.
A fidelidade, irmão, a Deus é muito importante. Não importa o que levanta, o que fala da sua pessoa. O importante é você continuar na presença do Senhor e acreditando nas promessas, porque tudo que Deus tem prometido, tem falado, vai se cumprir. Aleluia. Irmãos, às vezes nós se preocupamos com algumas coisas aqui na terra. Mas meu sonho era ter isso ainda, eu queria concluir isso, eu queria concluir aquilo, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. Mas eu quero dizer para os irmãos, se conformam com a graça de Deus. Aleluia. Algumas coisas que nós conquistarmos, isso é lucro. E tudo aquilo que você conquistar, isso ainda você não vai poder levar. Então que você fique com o seu coração a Deus, porque isso, irmão, a confiança em Deus é a coisa mais importante para nós, porque isso vai estar conosco eternamente, a obediência e a sinceridade ao Deus que sabe todas as coisas, que é dono de todas as coisas. Porque às vezes nós lutamos para conquistar tantas coisas aqui e não desfrutamos dela. Mas se nós continuarmos na presença de Deus, nós vamos desfrutar eternamente daquilo que nós conquistamos lá em cima. Porque cada luta, cada batalha nossa aqui, talvez não apareça que é a nossa conquista, mas ela está lá reservada. Aí nós vamos gozar disso. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o que Deus colocou no meu coração nesta tarde foi esta história, que tentaram tirar Mefibosete de todos os jeitos, mas só que ele ali foi cuidado por pessoas, e nós vemos que esse mesmo homem que cuidou de Mefibosete, no futuro cuidou de Davi. Foi o mesmo que cuidou de Davi. Então este homem, eu acredito que ali nas suas condições difíceis, mas ele era um homem de Deus, eu acredito que Mefibosete, ele foi bem instruído, ele foi bem instruído ali na mão daquele homem. Aquele homem, ele conhecia a história de Davi, ele sabia quem era Davi, e quando Davi estava escondido, fugindo lá pelas redondezas, ele foi lá, ele que alimentou Davi, ele que fez um monte de coisa por Davi. Então Deus, ele tem os seus meios, e não se preocupe que você vai ficar desamparada. Deus, ele tem os seus meios, de uma forma ou de outra você vai ser saciada, você vai ser contemplada, porque Deus, ele é maravilhoso. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que o Espírito Santo venha traduzir melhor em vossos corações, e que vocês venham entender nessa tarde que o Senhor, ele está no negócio. Amém?